Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina. Que bom que você está aqui conosco. Eu fico feliz em saber que você tem acompanhado esse projeto, tem sonhado conosco e tem feito parte dessa história. Louvado seja Deus pela tua vida, porque você está parando esse tempinho para ouvir um pouquinho mais sobre as boas novas do Evangelho. E sabe o que me chama a atenção? É a lição desse trimestre, que fala sobre a carta aos Efésios. Meu querido, se você não tem ainda, mande uma mensagenzinha para nós, nós vamos te enviar de uma forma digital, de uma forma física. Se você tem a oportunidade de baixar no seu celular, vai lá, Escola Sabatina, e você terá todas as lições já baixadas no seu celular ali, de uma forma virtual. Conte com a gente e nós não queremos que você fique sem esse material. O que estiver à nossa disposição, poderemos oferecer a vocês, tá bom? E quero te pedir, por favor, vai lá no YouTube, clica lá, @paulistaleste e segue o nosso canal, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações do nosso projeto, para saber também tudo o que está acontecendo pela Associação Paulista Leste. E se você deseja saber só sobre a Escola Sabatina, mips.apl, você vai receber os rios, os conteúdos que nós temos disponibilizado pela Escola Sabatina, tá bom? E eu quero aqui apresentar para vocês os nossos amigos que estarão participando conosco dessa lição. Pastor Yuri Guimarães. Opa, tudo bem? O senhor tá bom? Graças a Deus, estamos bem aí, feliz de estar aqui. Um abraço aí para quem nos acompanha de casa, às vezes tem gente no ônibus, né, assistindo o celular aí também. Um abraço para todos. Amém. Temos aqui Pastor Raí, que é lá da igreja de Pirituba, pastor. Como que o senhor está? Que bom que o senhor está aqui conosco. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, poder partilhar com os nossos irmãos esses conhecimentos, né? Que Deus abençoe a todos do meu distrito lá em Pirituba, minha esposa, meu filho também, que devem estar acompanhando. Estamos juntos em mais um podcast da Escola Sabatina. Amém. E temos aqui, não é Michael, não é Michel, é o Michael. É isso aí, meu parceiro de futebol de toda segunda-feira. Não muito bom, mas estamos lá, né? Mas estamos participando, estamos juntos lá. Que bom que você está aqui conosco, meu querido. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é bom estar aqui mais uma semana. Manda um abraço aí para todos que estão nos acompanhando, em especial para as nossas queridas ovelhinhas lá do Jardim Iguatemi. Que bom. E sabe, queridos, estou feliz porque nós estamos aqui para discutir sobre a palavra de Deus. E se você quer aprender um pouquinho mais, entre em contato conosco, dá um clique aí, curta o nosso programa, que eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para vocês. Gente, vamos começar aqui fazendo uma oração. Nós vamos estudar a lição 5, que é uma lição tremenda, que está falando sobre a expiação horizontal, a cruz e a igreja, ok? Pastor Yuri, o senhor pode nos abençoar com uma oração nesse momento? Opa, com certeza. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos prestes agora a estudar um pouco, conversar sobre um assunto tão importante. Que o Senhor venha iluminar nossa mente e seja com cada pessoa aqui que está nos assistindo, de onde quer que seja. O Senhor nos conhece e nos dá um momento agradável e conduzido por Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 O verso para memorizar, capítulo 2 de Efésios, verso 13 e 14 diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Essa mensagem eu acho ela tremenda. Agora em Cristo vocês estavam longe, agora estão pertos. Antes eram dois povos, agora se tornaram apenas um. E a lição ela vem com o título: A expiação horizontal, a cruz e a igreja. Qual que é essa correlação, gente? Cruz e igreja. Dois povos e um só agora, estavam longe e agora está perto. Que mensagem que nós podemos levar para esse povo maravilhoso que está nos assistindo? Se a gente der uma olhadinha nas lições anteriores aí que a gente tem estudado até agora, Paulo estava bem concentrado nessa religação entre Deus e o homem, na expiação vertical, quem nós éramos e o que nós passamos a ser com Cristo.
Mas agora daqui para frente, e não só o final do capítulo 2, mas o 3, o 4, Paulo vai passar uma boa parte, um bom trecho da sua carta aos Efésios, falando da importância desse relacionamento de irmão para irmão, da unidade da fé, da importância de, como corpo de Cristo, sermos um só. Aqui ele vai, nesse trecho, abordar um pouquinho mais a questão entre judeus e gentios, aquela separação, motivo de tantas discussões que houveram ali no primeiro século, mas eu acho que isso também é importante para nós como igreja hoje. Embora sejamos todos gentios, ainda existem alguns muros, algumas separações que às vezes o nosso pecado, a nossa postura acabam criando, construindo, mas que em Cristo não há nenhuma separação, e é importante a gente falar sobre isso. É interessante essa parte aqui, Efésios 11 até o 22, porque se você fizer ali no início, você vai ver que antes a gente estava separado, Cristo nos reconcilia, então são 3 palavras, né? Separação, reconciliação e agora aqui unificação ou unidade. Então a gente precisa ir nesse crescendo. Antigamente estávamos separados, estávamos sob o poder das trevas, de Satanás. Jesus vem, nos une a Ele, reconcilia-nos com Deus novamente. A gente começa esse processo de santidade, caminhar na direção das boas obras, não para nos salvar, mas porque já fomos salvos em Cristo. E essas boas obras, elas vão agora fazer a gente ter essa proximidade com o irmão, que não é o nosso irmão de sangue, né? Porque eu sou judeu, né? Eu preciso agora me unir a esse meu irmão que antes adorava outros deuses, que agora aprendeu a adorar o verdadeiro Deus, que agora quer fazer parte deste corpo, e eu preciso então derrubar esses muros, para que haja assim uma unidade. O que é a unidade? O que é a unificação? É a gente derrubar os muros que existem entre nós, essas diferenças que ainda existem, né? Aqui na lição de sábado, Léo, a gente vê ali o autor, né, falando do muro que havia, né, no pátio lá, onde o gentio ele não podia passar daquele muro, ele não era permitido passar daquele muro, sob pena de morte. Eu achei interessante que aqui fala até o que estava escrito no muro. E olha só, nenhum estrangeiro pode ultrapassar a barreira e o muro ao redor do templo. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte subsequente. Meu amigo, se eu vou para Jerusalém cultuar esse Deus que eu aprendi a amar, né, o Deus verdadeiro, abandonei todos os meus ídolos e chego lá no templo do Deus verdadeiro e encontro uma inscrição dessa no muro, eu fico me questionando, que Deus é esse? Como assim? Um Deus que não me permite agora cultuar, né, como um judeu ao verdadeiro Deus? Então existiam muitas barreiras entre os efésios e os judeus. Os efésios eram adoradores de Diana, né? Ali tinha o templo de Diana em Éfeso, que era uma das 7 maravilhas do mundo, Artemis. Então, assim, aqueles homens, eles começam em Paulo, com essas cartas de Paulo, a aprender que agora aquilo que estava separado, que foi reconciliado, também é um só. Isso é fantástico. O título da lição me chama muita atenção, porque a gente acabou de vir uma semana estudando sobre a questão em Efésios 2, que vai falar sobre salvação, sobre justificação, que vem apenas de Deus. E agora o título é expiação horizontal, mas espera aí. Se é uma coisa que vem de Deus, né, a gente pensa em verticalidade. Então, da onde vem essa expiação horizontal, já que expiação significa purificação? Mas aí o subtítulo, ele já mostra por onde que o autor está querendo guiar a gente. A cruz e a igreja. Ou seja, há uma ideia de salvação dentro da Bíblia que ela não é exclusiva a um pensamento individual. Como assim, pastor? A salvação não é individual? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Deus, ele sempre se utilizou, sempre foi a intenção dele que nós fôssemos objeto de seu amor e salvação de forma conjunta, de forma unida, e não indivíduos separados agindo cada um por si em sua consciência com Deus. A gente vê isso muito claro, principalmente lá no Antigo Testamento. No início de tudo, o
Porque a gente pensa muito em salvação por meio de povo, e o povo de Israel aqui, os judeus, como o pastor Raí mencionou, tinham muito essa ideia pela situação de que Deus teve que escolher um povo para atuar. Mas se a gente for olhar de forma bem direta na Bíblia, esse não era o plano A de Deus. Deus nem queria que fosse apenas um povo. Tanto é que ele inicia sem separar por povos. Aí dá tudo errado, né? Chega ali em Noé e a gente vê que se não mudasse, ia todo mundo se perder e o mundo ia se destruir. Então tem que resetar, fazer tudo de novo ali com Noé. E aí ele vai tentando de novo. E vê que não dá certo até que chega ali no momento da Torre de Babel, que é o separador ali de... não tá dando certo para salvar todo mundo em conjunto. Então a gente vai ter que separar em povos para escolher um povo para que dure, né? Para que a salvação chegue. Então o plano de Deus nunca foi separar, mas sim abranger. Tanto é que o povo de Israel ele foi escolhido como um povo, mas não para que a salvação ficasse no meio deles, mas para que eles fossem exemplo de Cristo, para que outros povos também conhecessem a Deus, ao Deus deles, e também fossem objeto de salvação. Inclusive em Abraão ele fala, né? Seriam benditas todas as nações da terra. E infelizmente o povo judeu falhou nisso. E aí teve que vir Jesus para poder resetar novamente, né, e falar agora para os discípulos ali a partir de Jerusalém, olha, vão até Samaria, os confins da terra, né, sejam minhas testemunhas. Então, essa ideia de abrangência aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, é o que a gente precisa entender, que Deus vem para salvar um povo, mas esse povo não é o povo judeu, não é o povo grego, não é o povo... né? E a gente poderia colocar aqui vários povos. Ele vem para salvar um povo que aceitou o Evangelho e que vive, né, em Cristo, independente se ele é judeu, se ele é grego, se ele é... seja quem ele for, ele está unido em Cristo. E é onde nós entramos no contexto de domingo, que fala que nós somos aproximados em Cristo. Você pode ter várias ideologias, você pode ter pensamentos, você pode se sucumbir a partidos políticos, você pode se sucumbir a questões pessoais, sociais, mas sempre vai haver uma divergência dentro disso. Mas quando nós estamos unidos em Cristo, em um só propósito, em um só sentido, não tem como ter divergência em Cristo. Tudo se unifica, se torna um, por isso se torna unidade. E é onde que nós precisamos compreender que dentro da igreja pode haver algumas questões. Divergências em posicionamentos, esse copo tem que estar aqui, essa água tem que estar ali, esse instrumento eu não gosto muito, aquilo outro me chama um pouco a atenção, mas a mensagem, ela é única. E é onde que nós devemos viver isso, porque nós estamos num processo de estarmos próximos de Cristo. E quando nós estamos próximos de Cristo, nós temos que refletir Ele, e não a nossa vontade. Como que a gente pode levar isso para os nossos irmãozinhos, lá na igreja, para os nossos alunos? Que estar próximos de Cristo, aproximados em Cristo, nós precisamos compreender que a condição que nós temos e somos é porque Jesus nos redimiu no passado, e não pelo aquilo que nós somos pelos nossos méritos. Então, a verdade não tem que ser exclusiva ao meu ponto de ver, ou a forma de eu pensar e viver, mas da forma como Deus escolheu. Como que eu posso fazer isso? A questão de união e unidade, né, que a gente sempre fala, é um ponto muito interessante. Quando eu cresci na igreja, e quando eu era criança, a gente às vezes tem umas ideias que a gente vai adquirindo que de forma automática, que depois a gente percebe, nossa, por que eu pensava assim, né? E é porque é uma coisa às vezes natural, quando a gente é criança a gente é mais sincero. E eu sempre pensei, porque eu tenho uma irmã, e eu e a minha irmã, nós crescemos nas mesmas casas, nos mesmos ambientes, estudamos nas mesmas escolas, temos os mesmos pais, e a gente é simplesmente completamente diferente. E eu sempre pensei, quando Jesus voltar, vai ser todo mundo igual, ninguém vai pensar diferente, ninguém vai ter jeito diferente. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai estudando, a gente vai entendendo que, na verdade, não, lá no céu as pessoas vão ser diferentes. Qual que é a questão? Aqui, o nosso pecado faz com que a gente olhe para uma pessoa que é diferente da gente e a gente não goste disso. Isso é motivo de briga, isso é motivo de discussão, isso é motivo de desgastes.
Mas nós somos diferentes, nenhum ser humano é igual um ao outro, com jeitos, com maneiras, com formas. Isso não é ruim, isso na verdade é belo, isso é diverso, isso é lindo. E a união no meio dessa diferença é o ponto principal. E aí que tá, quem que nos une? É Cristo, porque em meio às nossas diferenças, elas se tornam belas e lindas, porque Cristo, ele se torna o centro que é aquela cola que une todas as coisas. Então eu não preciso ser igual a você em jeito para a gente poder saber conviver em Cristo. E naquilo que a gente acredita perante a palavra de Deus que vem de Cristo, a gente tem uma crença direta, única, objetiva, porém com formas às vezes de falar dela diferente, com formas de aplicar na minha vida diferente, mas é uma mensagem de Cristo que alcança pessoas diferentes, quem quer que elas sejam. Quando a gente vê que Deus utiliza pessoas das mais diferentes formas para pregar o Evangelho, para alcançar os mais diferentes tipos de pessoas. Se você olhar as páginas da Bíblia, ela vai estar colorida de personalidades completamente diferentes, alcançando pessoas em circunstâncias das mais diversas. Mas quando eu olho para esse texto aqui, Paulo ele apela para que os gentios ali a quem ele se dirigia olhassem para o seu passado e percebessem que, em certa medida, todos nós, antes de estarmos unidos em Cristo, éramos esses mortos-vivos dos quais falamos semana passada, né? Estávamos ali perdidos, sem rumo, sem Deus no mundo, sem esperança, sem saber o que fazer, e de repente em Cristo tudo isso some, porque uma nova realidade entra em cena, uma esperança, uma salvação, um rei sobre nós, sabe? Tudo isso vai nos unificando no mesmo propósito, com cabeças diferentes, culturas diferentes, mas esperando uma mesma salvação, num mesmo Deus, por uma mesma provisão, uma cruz. Olha que interessante esse texto na Bíblia, a mensagem 11 até o 13. Por isso não menosprezem esse presente. Que presente? A graça de Cristo. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus, vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando o seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. Olha que bonito. Eles antes estavam excluídos. Aqui está falando dos gentios, né? E agora Deus une eles através de Cristo com os judeus, e agora eles também têm direito a participar de tudo. Ou seja, ei, vamos quebrar o muro? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ei, vamos acabar com esse muro no pátio. Ele tinha 1,20 m de altura, esse muro, né? E ele agora, através dessa mensagem, ele está dando esse recado. Paulo está dando, olha, vamos dividir. Eu sei que isso não foi uma coisa que aconteceu assim, facilmente, né? O próprio Pedro teve dificuldade com a questão lá do Cornélio, né? Quando ele disse, olha, eu só estou aqui, Cornélio, porque, cara, o senhor me mandou. Deus me mandou, porque senão eu não estaria aqui. Fui obrigado. E a igreja não aceitou bem. Foi resultar naquele concílio de brigas e brigas até que se resolveu. O próprio Pedro e Paulo, a gente tem indícios na Bíblia de que eles não se davam muito bem, né, nesse pensamento. Paulo, ele, inclusive, eu creio que ele foi chamado apóstolo para poder trazer essa vontade de Deus. Mas quando a gente pensa no passado, é muito fácil a gente falar, lá pro passado era por isso, isso e isso. E quando a gente vem para nossa realidade hoje, a gente às vezes faz paredes, faz divisões por outros motivos. Quando a gente estuda essa lição aqui, essa semana, eu penso em 2 tipos de pessoas. Primeiro, aquele que cria paredes. Segundo, aquele que não sente vontade de se aproximar por causa das paredes criadas. E aqui o que a gente tem que refletir para a nossa vida é se você está sendo um objeto de exclusão de pessoas. Essa nunca foi a vontade de Deus para a igreja. Quando a gente fala de igreja, ela não é um motivo para exclusão.
ela não é motivo para proibir pessoas, mas pelo contrário, todos são bem-vindos à Igreja de Deus. Todos devem receber espaço para ouvir e ser transformado pela palavra de Deus. E muitas vezes, no nosso jeito, nas nossas diferenças, a gente olha pessoas que são muito diferentes da gente e a gente cria paredes entre elas. É aquela frase, né, que é bem famosa: não crie paredes, crie pontes, né? Crie pontes. E nós somos chamados para criar pontes entre a igreja. Agora, número 2, se você é uma pessoa que talvez, não sei, parou aqui nesse podcast ou alguém te mandou aí e você tá ouvindo e às vezes você deixa de ir pra igreja, você deixa de se aproximar de Deus porque você sente que não é aceito, eu queria te dizer que Deus, ele não faz distinção e ele não cria paredes para ninguém se aproximar de Cristo. Cristo, ele alcança a todos. Por isso que não deixe que ninguém que construa um muro para te impedir de alcançar Cristo, porque como o pastor falou, o muro pode ser de 1,20 m, mas Cristo, ele tem o tamanho desse universo. E ele está de braços abertos para te alcançar quem quer que você seja. Não há paredes para nos separar. Diferentes, de opiniões diferentes em algumas coisas, de jeitos diferentes, podemos ser alvos da transformação do poder de Cristo. Amém. Nós entramos aqui na parte segunda, pastor Yuri, Raí, pastor Michael, quando nós entramos na parte de reconciliação. Gente, uma das coisas que mais um pastor faz é reconciliação. Verdade. Indo pro 12º ano de ministério, o pastor Raí tem 25, o Michael tem 5 e o Yuri Tô no quarto. tá no 4º ano. E uma das coisas que nós mais vamos ver são tratativas de reconciliação. E a lição, ela fala uma coisa interessante, ela diz o seguinte: a reconciliação é vivenciada no momento em que um membro da igreja deixa de lado qualquer questão que o separe do outro membro e reconhece-o como irmão amado, que aceita o que foi oferecido. Reconciliação não é um termo mecânico ou legal, e sim um termo interpessoal que celebra a cura de relacionamentos quebrados. É lindo, né? É Estou lindo. aqui tentando, vai vindo insight, nós vamos parando para pensar assim. Teve vezes eu fazer a reconciliação entre irmãos de sangue, um problema sério. Se aceita perdoar, aceito. Aceita perdoar, aceito. Vamos orar então aqui. Oramos. Quando termina a oração, pessoal, pastor, mas que ele vai ver no canto dele, eu vou ver no meu. Falei, vamos orar aqui, que a oração foi fraca, gente. Porque as pessoas imaginam reconciliação como se existisse 2 céus. Ah, não, ele vai ver no canto dele, eu vou ver no meu e tá tudo certo. Mas eu não quero ter convívio. Como é que vai fazer no céu? E aqui a lição é quando ela fala assim: a reconciliação é o presente de Deus, não era para se aproximar de nós. Quando Jesus recita o Salmo 22 na cruz, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? No verso 3 ele responde assim: porque tu és santo. A santidade de Deus, ele não poderia estar presente diante do pecado, por ser santo. Então nós éramos para receber a ira de Deus, mas por consequência da cruz de Jesus, hoje nós somos amados por Deus. E às vezes nós queremos inferiorizar a atitude dos outros para dizermos que eles não merecem um perdão, ou que não é algo que merece ter reconciliação. Como que nós podemos levar essa mensagem, pastores, para o povo aí que está com o coração amargurado, que está com o coração aí revirando lixo? Porque quanto mais você revira lixo, mais fedor sobe, né? E eu aprendi uma frase uns tempos atrás, que amargura é a mesma coisa que você tomar veneno esperando o outro morrer. Como que a gente pode trabalhar essa parte de reconciliação dos nossos relacionamentos? Tá, eu acho que de maneira em dois sentidos. De maneira preventiva, é uma coisa que eu vejo que acontecia na Bíblia, acontece hoje em todas as igrejas. Você vê aqui o pessoal colocando rótulo, né? Um chamando o outro de circunciso, o outro de incircunciso, como se fosse, para um é um orgulho, para o outro é um defeito, e um xingando o outro por causa dessas diferenças. E até hoje, infelizmente, a gente costuma rotular as pessoas por um padrão A, B ou C de comportamento que difere daquele que eu faço ou de alguma maneira. E aí eu acho que o conselho de Paulo cabe: olha para o passado e vê que todo mundo é igual, vocês são todos pecadores, são todos desesperados, necessitados da graça de Cristo, e depois em Cristo vocês são todos filhos dele também. Então a gente
acaba quebrando os muros aí quando se coloca nessa situação e começa a ver a coisa por igual. Isso de maneira preventiva, a gente parar de colocar esses rótulos e enxergar quem a gente de fato é e o que Cristo fez por nós e por todos nós igualmente, que não tem ninguém melhor, nenhum de nós é merecedor e todos somos adotados como filhos de Deus. Agora, em segundo lugar, ali, de maneira prática, para reconciliar as pessoas, eu sempre me lembro de uma parábola que o Senhor Jesus propôs para nós, a do credor incompassivo. É você olhar para o tanto que o rei perdoou, que era uma dívida impagável, impossível de ser colocada, e da indisposição de eu perdoar uma coisa que é comparada àquilo insignificante. Então a maioria dos conflitos que a gente tem aqui na horizontal, né, a cruz e a igreja, né, nós aqui como pessoas, eles são pequenos, eles são possíveis de serem dirimidos quando a gente compara com o tamanho do perdão que Deus nos deu. Então acho que quando a gente olha para a vertical, a horizontal fica um pouquinho mais fácil. Quando eu contemplo Cristo e o que Ele fez por mim, eu vejo que o outro não foi tão longe, não me machucou tanto como eu feri o meu Senhor na cruz. E aí o perdão começa a se tornar mais atrativo e mais fácil. É interessante que quando a gente erra, né, a gente quer misericórdia. E quando o outro erra, a gente quer justiça. É assim, né? O coração do homem é terrivelmente, né, enganoso. E a gente às vezes quer ver no outro, né? Às vezes a gente vê no outro algo que é defeituoso, que não dá certo e tal, mas toda vez que a gente olha para o outro e vê os seus defeitos e aquilo que ele está errando, na verdade a gente está projetando o nosso próprio erro no outro, porque na verdade a gente gostaria muitas vezes de estar naquela situação, mas por causa disso ou daquilo a gente não está, e a gente julga aquilo que ele está errando como sendo algo até ruim, defeituoso, mas a gente também vai estar lá, né? A gente, por exemplo, às vezes eu critico no outro, por que você é tão bonzinho, né? Digamos assim, né? Mas no fundo eu gostaria de ser bonzinho como ele é, porque eu sei que ser bonzinho tem algumas coisas boas que a gente ganha por ser bonzinho, né? Então a gente tem que começar a derrubar esses muros. Aqui no capítulo 2, no início aqui, está dizendo assim, ele derrubou o muro. Ele derrubou o muro. E lendo aqui o texto, olha que interessante o texto aqui do 14 ao 16. Diz assim, o Messias ajustou as coisas entre nós. E por isso agora estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não judeus, os gentios, né, quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então ele começou de novo. Em vez de continuar com os dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano. Um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Olha só que interessante, queridos. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Queridos, isso aqui é fantástico, né? Eu acho que é um punch assim, bem dado na cara daqueles judeus que estavam resistindo essa aproximação daqueles que agora estavam querendo conhecer o Deus que o judeu conhecia. E eles estavam sendo impedidos disso por uma questão comportamental. Havia, né, uma animosidade muito grande entre o gentio e o judeu. Tanto que se um judeu visse uma mulher gentílica dando ali a luz, ele não podia ajudar. Porque se ele ajudasse, isso seria considerado, né, traição, porque ele trouxe um gentio ao mundo. Olha só, né? Então, existe isso nos nossos dias? Sem sombra de dúvida. A gente vê isso às vezes dentro da nossa própria igreja. Um irmão
que olha para o outro irmão com desdém, acha que ele não é digno de estar ali. Esses dias atrás uma irmã chegou para mim e falou: pastor, olha, ela está sentada no meu lugar, aqui é o meu lugar. Né? E por causa de um banco, essa irmã ficou chateada, não olha mais na cara da outra irmã, porque agora ela está invadindo o espaço dela. Então ainda existem muros dentro da nossa igreja, e é interessante que Cristo derrubou, mas a gente continua tentando edificar esses muros. Isso. E quando a gente entra para a parte de terça-feira, que é derrubando a parede de separação, Paulo, quando ele fala aos Efésios capítulo 2, verso 14, ele fala o seguinte: pois ele é a nossa paz, ao qual de ambas fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. As pessoas têm o costume de querer usar esse texto para defender que foi abolida a lei, para falar que não tem mais serventia. Mas o próprio texto diz, a lei das ordenanças. Como que nós podemos trabalhar esse contexto de derrubar essa separação baseado no que o senhor tem falado aqui também, pastor Raí? E que tensões entre os adventistas do sétimo dia precisam ser confrontadas e que precisam ser superadas às vezes. Pois é. Aqui a gente leu agora há pouco, né, na Bíblia a mensagem, que esse código de ordenanças, essa lei de ordenanças, né, que é colocada aqui, é exatamente essas regrinhas do circunciso, do incircunciso. Isso deveria ser deixado de lado. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, vocês que são circuncidados, né, eu queria dizer uma coisa para vocês. Isso não é mais ponto de salvação. Não é mais ponto de salvação. E, aliás, agora vocês precisam ser batizados. Ali a gente sabe que a circuncisão ela foi substituída, né, pelo batismo, o simbolismo do batismo, porque a gente precisa circuncidar também o coração. É mais importante circuncidar o coração. Então, quando ele coloca essa questão aqui, essa diferenciação entre essa lei de ordenanças que estava contra nós, é o que? São as regrinhas que eles criaram para poder fazer essa separação entre o gentil e o judeu. E Paulo, queridos, ele estava de dentro de uma prisão, né, escrevendo essa carta para uma igreja que estava crescendo, estava em processo de crescimento, e ele queria que isso fosse muito bem entendido. Olha, vocês precisam quebrar esse muro. E para quebrar esse muro, primeiro vocês têm que tirar essa lei de ordenanças. Essa lei de ordenanças também vai para a questão dos sacrifícios, que acredito ainda eram praticados naqueles dias. Então eles também tiraram ali o cordeiro, né? E falaram, olha, você não precisa mais matar cordeiro, acabou isso. Agora, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. Então essa é a lei. Aqui não está a lei moral, né? Muitos querem colocar a lei moral aqui. Lei de ordenanças é uma coisa, a lei moral é outra, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro, que essa lei aqui que está se referindo aqui é exatamente as leis cerimoniais, as leis que faziam parte ali da purificação do templo, do santuário. Essas aí foram o sacrifício diário, exatamente. O ser humano ele gosta muito de extremos. A gente gosta dos extremos, a gente quer, não, se é para ser assim, vai ser assim. Só que quando a gente fala das coisas de Deus, as coisas não funcionam sempre assim. E muitas vezes, buscando os extremos, a gente se põe numa posição que nunca foi nossa. A gente falou, né, na lição da semana passada, eu mencionei que para mim a melhor definição de pecado é se colocar no lugar de Deus. E muitas vezes, para tentar ser zeloso e defender a Deus, a gente se coloca no lugar de Deus. Nunca foi o lugar do ser humano criar ou definir quais regras vão ser excludentes ou não de alguma pessoa da graça de Deus. Isso nunca foi nosso papel. E quando os judeus faziam isso, e aí o pastor Leonardo ele trouxe justamente para nossa atualidade, a gente faz isso muitas vezes. A gente pega regras que elas, assim, a gente não entende o porquê delas, de onde elas surgiram, onde elas estão, mas já que estão na minha tradição, eu aprendi assim, é assim para mim, então é assim, e você está excluído se você não seguir assim. E isso é totalmente contra o cristianismo bíblico.
Porque nunca foi o nosso papel definir quem pode e quem não pode e colocar quais regras permitem alguém se aproximar da igreja ou não. A gente está falando aqui justamente na semana sobre essa adoração horizontal, e quando mesmo que a minha intenção é estar sendo zeloso para com Deus, eu me torno pedra de tropeço para impedir alguém de ter essa comunhão horizontal para se chegar na cruz, eu estou fazendo um papel totalmente, assim, até é extremo falar, mas um papel satânico dentro dessa função. Quando eu me coloco numa função de adoração horizontal, onde eu proíbo pessoas de alcançarem a cruz. E aqui é muito difícil a gente falar sobre assuntos práticos sobre isso, porque tem muitos assuntos sensíveis, mas tem muitas coisas que a gente deixa ou não deixa de fazer na igreja que se tornam esses motivos. E eu acho, não lembro agora se foi o Michael ou se foi o Raí que falou sobre a questão de que às vezes a gente pega o problema do outro, mas a gente está pensando em nós. Não, acho que foi o pastor Leandro que falou a amargura é o veneno que a gente toma esperando o outro morrer. E normalmente eu tendo a concordar não só nisso, mas eu amplio isso. Muitas vezes a gente cria problemas sobre o outro, seja por crenças diferentes, por jeitos diferentes, ou até por alguma briguinha, como foi o caso lá da cadeira, não por causa do outro, quem ele é ou o que ele tem de errado. Mas a gente leva pro pessoal porque fere o nosso ego. A gente acaricia tanto o nosso ego e olha tanto pra si, que quando o outro faz alguma coisa que, sei lá, por causa de traumas que eu tenho na vida, aquilo me machuca, e a gente não lida com isso, e em vez de a gente lidar com os nossos problemas, a gente traz os nossos problemas e joga pra cima dos outros. Então a pessoa sentou na minha cadeira, a pessoa falou comigo de tal jeito, a pessoa fez tal coisa, eu agora vou perseguir essa pessoa, tudo que essa pessoa falar eu vou discordar, tudo que vier dela, ela não pode, eu não concordo com ela, eu tô contra ela. Por que a gente faz isso? Da onde surgiu isso? É justamente porque a gente tem problemas internos nossos que a gente não soube lidar, superar, resolver, e quando a pessoa ela toca na nossa ferida, mesmo que às vezes sem intenção, a gente joga o problema para ela. E muitas vezes a gente precisa resolver os nossos problemas internos e para poder lidar melhor com as pessoas. Não carregar os nossos problemas para cima dos outros. E isso vai fazer toda a diferença. Não é nenhuma questão, eu falei da questão bíblica aqui, a questão espiritual, mas agora está falando de uma questão social, psicológica, que a gente tem que cuidar de quem somos, lidar com nossos problemas, nossas dificuldades, para não jogar para cima dos outros, porque aí um problema que é psicológico meu afeta o espiritual e vai para uma parte prática espiritual dentro da igreja. Interessante, Yuri, porque eu há um tempo atrás estava lendo um livro, né, que é justamente sobre Efésios, que é quem eu sou, tá? Quem eu sou. Então, assim, no livro de Efésios a gente entende isso, quem nós somos como cristãos. Quem nós somos. Aqui no livro de Efésios, né, você vê a sua identidade em Cristo. Então, você é em Cristo. Tanto que essa expressão em Cristo, em Efésios, aparece inúmeras vezes. E uma das coisas que a gente descobre aqui no capítulo 2, do 11 ao 22, é que em Cristo nós somos derrubadores de muros. Amém. Né? A gente precisa exatamente fazer isso, derrubar os muros. E aqui, ó, na Bíblia está escrito assim, do 19 ao 22. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como a fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. E aí nós entramos na parte de quarta-feira, que me chama a atenção, sobre Jesus, o pregador da paz. E aqui fala o seguinte: Cristo não só destrói algo, que é a hostilidade entre judeu e gentil, mas cria uma nova humanidade, marcada por relacionamentos de paz. Tal paz não é apenas a ausência de conflito, é a experiência da totalidade de bem-estar no relacionamento com Deus. Agora,
Como que eu posso ser um pregador de paz e não um condutor de conflito na igreja? Fácil. Fácil. É fácil, eu vou deixar ele responder. Fácil, biblicamente, né? Biblicamente é fácil. Agora sim, é um grande desafio, sem dúvida. Por quê? Porque automaticamente dentro de nós temos inúmeros conflitos. Às vezes nós nem nos aceitamos, né? Os nossos erros, os nossos defeitos, a gente às vezes não se aceita. Às vezes até em Cristo a gente não se aceita, porque algumas atitudes que temos, mesmo estando em Cristo, às vezes deixam a gente assim abismados, né? Como é que eu pude fazer isso? Um cristão? Então assim, o segredo, queridos, está se a gente entender a nossa identidade como cristãos. Tá? Por que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia? Porque eles refletiam o comportamento de Cristo. Enquanto Cristo esteve aqui, ele fazia 4 coisas. Ele abençoava as pessoas, ele comia com as pessoas, ele ouvia as pessoas e ele dava aquilo que recebia do Pai para as pessoas. Né? Esse era o comportamento de Cristo. Ele agregava valor à vida das pessoas. Ele sempre ia com a palavra de ânimo, de motivação. É claro que de vez em quando soava uma repreensão, mas era feito com muito carinho, com muito amor. Né? Então a gente percebe que para a gente viver em paz com as pessoas, a gente tem que estar como o ouro do ourives, né, que já tirou todas as arestas, já tirou todas as sujeiras que tinham ali e agora está refletindo Jesus Cristo, né, o ourives por excelência. Então a gente precisa entender isso. É muito difícil eu reproduzir um comportamento como o de Cristo se eu não ando com Cristo, se eu não conheço Cristo, se eu não aceitei o sacrifício de Cristo na minha vida. Então esse é o caminho, é viver uma vida parecida com a de Cristo, mas pedindo sempre forças ao Espírito Santo para que isso seja reproduzido em nós e através de nós. Sobre a paz de Cristo, o nosso próprio Senhor diz: a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo a dá. E às vezes a definição de paz que a gente encontra por aí tem que ver com a ausência de problemas. E essa paz não existe. Nesse mundo bastam 10 minutos para uma vida tranquila se tornar diferente. Basta um diagnóstico, uma manchinha no exame, uma ligação 3 da manhã com alguém chorando do outro lado, e aquela paz desse mundo, ou saldo bancário, ou seja lá onde a gente fica procurando substitutos, eles desaparecem assim. Então esse tipo de paz, ele é frágil. A paz que Cristo dá não tem que ver com a ausência de problemas. Tem que ver com, em primeiro lugar, a certeza de perdão e salvação. A certeza de ser filho de Deus. A certeza de que tudo aqui é passageiro. E quando a gente coloca a vida na perspectiva da eternidade, você começa a ver que algumas ofensas ou erros que o irmão teve contra você não é uma coisa assim tão do outro mundo, não é tão grande. Quando você pensa em milhões, bilhões, trilhões de anos de vida que nos aguardam aí para frente, uma coisa que a gente não consegue nem mensurar, você fala, será que aquela resposta meio atravessada que o irmão me deu de cabeça quente, será que isso é tão importante assim para a gente não se falar, para a gente se separar, para a gente... Então acho que olhar as coisas pela perspectiva da eternidade, olhar as coisas como, olha, eu não estou aqui só por aqui agora, e eu sou filho de Cristo e estou salvo, e ele também, então a gente vai caminhar junto apesar disso aqui, e amanhã quando eu errar, ele também vai olhar para mim desse jeito. Eu acho que a gente precisa ter uma mudança de paradigma, de visão, de mentalidade. Quando a gente olha para as coisas do ponto de vista de Cristo e da eternidade, eu acho que os problemas, eles diminuem. Bem colocado, a lei da causa e do efeito, porque eu sou salvo, né? Eu agora reproduzo na minha vida atitudes de uma pessoa salva, né? Então vem o efeito desse fato de eu já ter sido salvo por Cristo. E como eu sou um cidadão do reino, eu já estou antecipando aqui aquilo que eu vou viver em breve no reino. E lá no reino não tem separação, queridos. Lá no reino não tem briga, lá no reino não vai ter nada disso. Então se eu quero, né, realmente estar no reino, eu já tenho que viver agora essa realidade.
O texto aqui, eu acho muito interessante, porque ele me fez lembrar que um professor uma vez me falou na faculdade. O professor ele dizia que Efésios, além de todas as coisas essa carta que traz de mensagem, é uma defesa da Trindade. E quando a gente vem para esse texto, está falando da paz de Cristo e fala no verso 18, porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E aqui eu peço até perdão e permissão aqui para o pastor Leonardo, porque eu vou ler um verso aqui que é do capítulo seguinte, e como eu não vou estar aqui nas próximas lições, é bucha só para quem vem depois, né? Já vou pegar um pouco do assunto das próximas lições, mas porque eu acho que tem tudo a ver aqui. Quando a gente vai para Efésios 3, no versículo 17, que para mim é um dos versos que eu mais gosto aqui, 17 e 18, né? Eu vou ler apenas 18 aqui. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Outro momento que a gente vai ver junto, de novo, Espírito Santo, Cristo e Deus, é quando fala da plenitude de Deus, do amor e da plenitude, de ter a plenitude desse amor. Da mesma forma que aqui quando eu leio sobre a paz, é da mesma forma quando eu leio sobre o amor dessa plenitude ali depois. Como que eu faço para ter essa paz? Tendo a plenitude de Deus. E como é ter a plenitude de Deus? É ter a plenitude do Espírito Santo na sua função, de Cristo na sua função e de Deus. Como isso? Quando a gente vai lá para o capítulo 4, qual que é a função do Espírito Santo? Ele fala sobre se abster do vinho e ouvir a voz do Espírito Santo. Ou seja, a voz do Espírito Santo é eu entender que eu não sou mais de mim mesmo, eu não faço mais a minha vontade, eu ouço a voz do Espírito Santo. Quando eu olho para a plenitude de Cristo, é entender que eu não sou muro de separação, porque Cristo, o amor dele alcança todos e busca todos. E quando eu olho para o Pai é aquele que fala individualmente comigo porque ele me chama, ele me salva, como a gente vê no começo do capítulo 2, no restante do livro. Então, olhe para si em primeiro lugar, se fosse botar uns passos, né? Como fazer essa paz? Primeiro, entenda pela voz do Espírito Santo e pelo sacrifício de Jesus que você tem problemas. Nós temos problemas, nós temos dificuldades e só consegue procurar ajuda, cura e melhorar e se tornar uma pessoa mais próxima de Cristo aquele que reconhece que precisa. Segundo lugar, procure ouvir a voz do Espírito Santo, se aproximar de Deus e buscar a plenitude também de Deus e de Cristo, não sendo muro de separação e olhando para esse Deus que quer te salvar. Eu acho que essa paz ela é alcançada da mesma forma que o amor na plenitude de Deus em todas as três pessoas da divindade. Gente, nosso tempo tá chegando ao fim e a gente tem que terminar de uma forma resumida quinta-feira para a gente deixar uma mensagem especial. Vocês aí pensando um pouquinho sobre a igreja, o templo sagrado, todos se tornaram parte da igreja, santuário dedicado a Deus. E temos o privilégio de viver em união com Jesus e com os irmãos em Cristo. Em vez de nós pensarmos que a igreja é algo estático, uma igreja, nós precisamos entender que ela é capaz de conhecer a identidade de Deus como Cristo, como o santuário de Deus, Cristo em nós. O que eu posso deixar de mensagem para os nossos amigos que estão nos assistindo agora? Que a igreja é um templo sagrado e que eu tenho que fazer parte desse templo. Interessante, a gente vai ao início para poder responder melhor essa pergunta. Porque quando a gente vê ali Adão e Eva no Jardim do Éden, fala que Deus, pela viração do dia, ele andava, né, pelo jardim, ali com Adão e Eva, e tinha esse relacionamento bem próximo. Então antes Deus andava, né, e infelizmente o pecado veio e quebrou esse andar com Deus de Adão e Eva. Porém, lá no livro de Êxodo, depois, capítulo 25, verso 8, fala que Deus agora, ele queria morar com o seu povo, morar no meio do seu povo. E ele então tabernaculou, né? Mandou construir ali um tabernáculo para que ele pudesse estar no meio do seu povo, para que pudesse ir com o seu povo. Muitas vezes isso foi quebrado. O povo se distanciava de Deus, não respeitava essa presença de Deus no meio deles, e perderam a Arca da Aliança, depois construíram o templo. Mas você vê Deus sempre nessa tentativa de morar em nós, de morar no nosso meio, de estar habitando em nós. E agora Paulo chega aqui no livro de Efésios e ele fala: ei, vocês, eu estou construindo um templo, eu quero um templo onde vocês entendam que vocês são as pedras, eu sou a pedra angular, é claro, mas vocês são as pedras que vão ser colocadas nesse templo. Então vocês fazem parte do quê? Do templo.
vocês também são templo do Senhor. Tanto que lá em Coríntios ele fala assim, ei, lembre-se de uma coisa, você, o seu corpo, tudo que você é santuário, né? É templo do Espírito Santo. Então, quando a gente entende, né, que nós somos esse templo sagrado e Deus mora e habita em nós, isso muda tudo, Leonardo. Isso muda tudo na nossa vida. A gente começa a tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente come, com a maneira como a gente trata o outro, a maneira como as pessoas nos enxergam. Então isso muda. Eu acho que essa aqui é a chave. É por isso que Paulo, né, termina essa parte fazendo essa comparação. E ele diz assim, olha, ei, um santo templo construído por Deus, vocês são esse santo templo, todos nós estamos incluídos em Deus, um templo onde Deus está de fato em casa. Minha pergunta, será que Deus está de fato em casa? Pegando o gancho que o pastor Ray falou, finalizando aqui, a gente vê, ele falou exatamente a questão de igreja, ser igreja. E aqui no verso vem falando sobre a construção de igreja nas pessoas. E quando a gente pensa que Cristo é a pedra angular, isso muda tudo. Porque o que acontece? Se você constrói um prédio sem pedra angular, esse prédio desmorona. E eu, mesmo que não desmoronasse, diria o seguinte: se você constrói um prédio de igreja, quando você tem as leis, as ordenanças, as tradições, as pessoas, mas não há o princípio principal, que é Cristo habitando no coração das pessoas, que é o centro inicial, é o que dá a partida, em vez de ser igreja, se tornou prisão. Porque a gente vai se aprisionar em nossas diferenças tentando seguir um livro de regras. Mas quando tudo isso que a gente falou tem, mas antes disso tem Cristo no coração, tem habitação, nós nos tornamos a habitação do Espírito, aí tudo muda, porque em vez de prisão, se torna libertação, se torna igreja verdadeira, se torna vida verdadeira. Eu queria terminar aqui também, fazendo uma consideração bem breve. A minha visão a respeito de ser igreja, dessa maneira, como um templo sagrado vivo, de maneira bem simples, é o seguinte: a Bíblia usa sempre uma linguagem de adoção, para falar de como a gente foi recebido na família de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos por aí perdidos, mortos, e Deus de repente nos adotou e nos colocou na sua família. Então, se eu sou alguém que estava perdido, sem lar, sem família, sem ninguém, e sou recebido, sou adotado por um pai amoroso, o natural é que por amor a esse pai e por essa família que me recebeu, é que eu comece a viver como eles, que eu adote aquele estilo de vida daquela família, os princípios, que eu comece a refletir o caráter desse pai que me amou, que me trouxe para casa, que me educou, que cuidou de mim. Então, quando Cristo é a base angular, é a pedra, e eu olho para Ele, e eu olho para o meu Deus e falo, Ele é meu pai, eu sou filho dele, eu fico preocupado com essa imagem e semelhança dele, começo a restaurar isso em mim, e passo a ser essa igreja viva que ela vai sendo evoluída, construída, tijolinho por tijolinho. Dia a dia eu vou ficando mais parecido com meu pai e sendo de fato esse templo que Deus espera, um lugar onde Deus habita e a imagem dele é refletida. Amém. Então, meus queridos, chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Que você venha refletir na sua vida a respeito que você é o templo do Espírito Santo. E também você precisa congregar no templo de Deus, para que possamos receber esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Seja um condutor de almas para Cristo, seja uma extensão dos braços de Deus, porque Ele quer te usar e quer fazer a diferença na tua vida. Vamos terminar com uma oração? Pastor Ray, o senhor pode orar por nós? Querido Deus, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos, estudando o livro de Efésios. Como a gente é enriquecido, Pai, ao ler estas palavras que Paulo dirigiu àqueles gentios que estavam agora entrando no cristianismo, vivendo essa relação com Cristo,
e como eles entenderam essa mensagem. Que bom que ela chegou para nós e que hoje ela também se aplica à nossa realidade de uma maneira muito presente, muito natural. Amém. Que possamos ser, sim, derrubadores de muros, mostrar ao mundo que Jesus Cristo nos uniu, que não existe mais separação entre classes, entre pessoas, de nenhuma natureza há acepção de pessoas no Evangelho. Nós somos todos iguais perante Ti e devemos viver assim, Pai, de forma horizontal, demonstrando o amor que o Senhor nos deu na forma vertical, na cruz do Calvário, e agora estender esse amor para o nosso irmão, para aquele que está próximo de nós. Amém. Abençoa-nos, que a gente seja esse templo do Espírito Santo, que habite, Pai, a Tua presença em cada um de nós, que a porta do nosso coração ela tenha sido aberta e o Senhor já esteja ceando conosco e a gente com o Senhor. Amém. Nós te oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana na presença desse Deus maravilhoso e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.